Então, assim, começando do começo, queria agradecer a vocês a presença, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com esse momento. Então, hoje, como eu falei, é um bate-pronto, uma aula bem breve, porque as aulas vão ficando densas, né? Aí ao longo, a intenção que nós possamos ter um circuito aí em julho de algumas aulas, que eu daqui a pouco vou mostrar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas para a gente começar do começo dessas aulas, eu quero me apresentar, né, formalmente. A Isabel, por exemplo, é a primeira vez que está aqui comigo, né? Mais alguém. E então cabe, até mesmo para quem vai ver depois esse, essa apresentação. Então, colocar aí um pouquinho aí de quem é a Suzidália, né? Quem é a Suzy, gosta de ser chamada como Suzy. Então, além de ser mãe, além de ser esposa, além de ter 37 anos, né? Ser mulher aí, preta, eu também tenho outras versões enquanto profissional, né? Tenho algumas experiências enquanto psicóloga, e está muito dentro daquilo que eu gosto de falar, né? As várias versões e os vários fazeres dentro da psicologia. Eu passei e passo por isso até hoje, então eu tenho um enorme prazer de poder falar sobre essas várias versões, porque é um pouco isso que eu defendo, né, a ideia de que psicologia não é clínica, então, e o meu currículo tem tudo a ver com isso. E, bom, aí, rapidamente, falando para vocês, estou formada aí já há um pouquinho mais de 9 anos, ingressei por conta da vontade de trabalhar com RH, gostava muito de treinamento, e eu fui entendendo que eu gosto muito, né, de poder estar no formato de aula, gosto muito de capacitação, gosto muito de poder ajudar aí no desenvolvimento. Então, tem tudo a ver comigo, né, por isso da escolha, mas também ao longo eu fui me apaixonando aí pela clínica e os diversos fazeres dentro da psicologia. Eu já fui acompanhante terapêutica, inclusive foi a minha primeira experiência, logo depois de formada. Foi a primeira oportunidade que me depositaram. Eu fiquei aí um tempo e foi muito bom para eu saber aquilo que eu não queria fazer dentro da psicologia. Foi ótimo, me trouxe uma experiência maravilhosa com uma criança, né? Mas não era bem isso que eu queria para mim, mas foi muito interessante. Já fui educadora social, foi a minha primeira oportunidade dentro da área social, né, na SMADES, dentro da Secretaria da Assistência Social, né, fui educadora social no CEDESP, para quem não conhece o CEDESP, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde eu estou, existem cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda, cursos de diversas áreas, e eu era uma das educadoras, foi assim, muito bacana, né, que me ajudou, hoje acho que até perder um pouco dessa timidez de estar diante das câmeras, diante das pessoas, me ajudou muito no processo de me tornar palestrante também, que é uma das coisas que eu faço. Já fui voluntária do CVV, já trabalhei com valores sociais, já trabalhei com convênios, já trabalhei como voluntária e ainda trabalho, faço alguns trabalhos voluntariados. Também sou uma das administradoras de um grupo de networking para empreendedores. Sou eu, provavelmente quem me segue lá no meu Instagram, vê algumas postagens minhas, sou minhas e dos meus colegas, falando sobre empreendedorismo, do network, da importância do network, que é um trabalho muito bacana, que tem me fortalecido bastante, tá? E também já trabalhei com grupos de projetos sociais com mulheres, com empoderamento feminino, e atualmente também trabalho na área social, psicóloga social, lidando com mulheres vítimas de violência doméstica, tá bom? O que mais? Bom, vamos lá. Aqui está um pouquinho do meu propósito. Eu procuro ser uma agente de possibilidades na vida das pessoas que passam por mim, né? Tentando levar luz, né? Colocando luz, né? Na vida das pessoas, poder, no sentido de mais consciência, mais conscientização na vida e nos diversos fazeres dentro da psicologia, tá? E aí, agora começando também a compartilhar com vocês um pouquinho da minha história brevemente. Como vocês puderam ver lá, já tenho 9 anos de formada, e assim,
como estudante de psicologia, que é por isso que é a minha luta, que eu gosto bastante de falar com os estudantes de psicologia, mas eu fico muito, assim, comovida com os recém-formados, porque eu passei por todo esse processo. Eu, enquanto estudante, eu sonhava muito em, quando eu me formar, nossa, vai abrir um mar de possibilidades para mim, né? Eu me via numa bolha de que eu me preocupava com as exigências da faculdade, me preocupava com aquilo que era preciso dentro da faculdade, e eu entendo que eu, não vou nem dizer que eu esqueci, que eu não tinha essa noção, não tinha essa consciência de que eu precisava lidar com a realidade aqui fora, né? E nessa de lidar com a realidade aqui fora, as oportunidades que eu tinha era mais no estágio, nos estágios, assim, e às vezes era tantas coisas, né? E eu me via tão diferente. Por exemplo, como vocês já sabem, né? Eu sou humanista da abordagem centrada na pessoa, vou falar melhor daqui a pouco. Então, isso já era uma questão. E aí, não tinha muitas coisas para poder lidar com a ACP, já me sentia diferente, não, não me identificava com as abordagens tradicionais, e aí eu seguia, né? Depois chegou uma época que eu só queria terminar. Eu só queria o diploma, com coisa que esse diploma, de fato, pudesse fazer uma diferença na minha vida. Sim, ele faz, mas não é só isso. O diploma é a parte do processo. É preciso muito mais do que o diploma para conseguir ter acesso à realidade aqui fora. Eu poder ter as portas abertas aqui fora para conseguir lidar. Então, eu gosto muito de comparar com o parto humanizado, né, dentro da psicologia. Por que que eu associo? Eu entendo que a nossa graduação tem que ser como se fosse um gestar. Nós passamos aí 10 semestres, já ia falar 10 meses, que é o tempo de gestação, né? Se a gente for contar mesmo ali as 40 semanas, dá mais ou menos uns 10 meses aí. Então, se a gente pudesse, né, colocar aí como uma gestação, o ideal é que logo nos primeiros meses, nos primeiros momentos, assim que a gente já sabe que estamos grávidos aí da psicologia, né? Que a gente possa planejar como vai ser a realidade, né? A gente não fica pensando, quando a criança nascer, nós vamos ver o que vai dar. Até porque essa criança precisa do mínimo para sobreviver. Ela precisa, né, ter roupa, ela precisa ter fralda, ela precisa ter o mínimo para conseguir sobreviver. Ainda ela não desenvolveu totalmente, mas ela precisa de sobreviver. E é assim que é a nossa vida enquanto psicólogos. A gente precisa entender que pagar a graduação é como um gestar. E quando eu nascer para a psicologia, eu preciso já estar consciente desse mínimo que eu preciso para sobreviver. Porque senão, não vai ser um parto muito humanizado, né? Eu ficava muito presa nessa dinâmica aí que aparece para vocês, do momento, eu quero que seja perfeito o nascer, com todos os amparos, com tudo que pode ser para a criança vir no momento dela, da forma dela, eu poder acalentar, tá? Mas eu me dei conta que esse parto, né, foi meio fórceps aí. Quando eu me dei conta, eu simplesmente nasci para psicologia, me via aí, né, não me identificava com nenhuma abordagem, pensava mais ou menos no humanismo, mas não fui muito atrás, não, ainda mais a abordagem centrada na pessoa, não conseguia ter tantos acessos, me via ali sem pensar no nicho, né, o que trabalhar com o meu público, sem uma abordagem, fui demitida nesse mesmo processo, foi um momento sabático, assim, na minha vida, e também, esses dias eu estava até me recordando, eu nunca comentei isso com alguém, que eu me vi tão, assim, é, 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 perdida, sem saber o que fazer, sem profissão, porque eu também tive essa primeira oportunidade, né, enquanto acompanhante terapêutica, e depois eu pedi demissão sem ter nada em vista, e eu me vi tendo que me submeter, claro que toda profissão é digna, mas não foi para isso que eu estudei, não era a profissão que eu desejava seguir, mas eu me vi e eu cheguei a fazer diárias, né, faxinas diárias, para poder conseguir angariar verba. Foi para uma conhecida e eu já estava até pensando, nossa, eu estive num momento de que eu me via tão sem saída do que fazer, que eu estava pensando já em outras coisas fora do meu contexto de psicologia para conseguir angariar verba. Sim, porque a gente precisa se manter.
não é verdade? E aí, naquele momento, por não ter adquirido uma consciência antes, eu tive que me submeter e sucumbir a condições que não vinham de encontro comigo, não era bem o que eu queria, né? Como vocês puderam ver aí, eu atendi convênio, e a gente sabe que mesmo com 9 anos atrás, as condições não eram tão boas e ainda não são. Não é que eu sou contra o convênio, eu sou contra as condições que são impostas pelo convênio de repente, para quem não sabe, já fica sabendo, viu, Isabel? Por exemplo, de que aqui fora, às vezes, tem pessoas recebendo aí 10, 20, 30 reais, às vezes é um valor legal, para atender os nossos pacientes, clientes, em 30, 50 minutos, né? Totalmente sem qualidade, tanto para nós quanto para esse cliente também. Então, a gente tem que se submeter porque a gente precisa sobreviver, é muito triste, é exatamente isso, Gi. É muito triste para nós. E hoje, ainda mais hoje, com o avanço, né, principalmente depois da pandemia, olha só, nós estamos aqui numa aula online, né? Então, tantas possibilidades, e a gente não conseguir olhar para isso, não conseguir identificar que temos muitas possibilidades dentro da psicologia, e sim, temos muitas possibilidades dentro da psicologia, e a gente tem que ficar se submetendo a essas condições. Então, assim, costumo dizer até que nós temos que tomar cuidado, porque há tantas possibilidades dentro da psicologia que é possível até da gente se perder de tantas possibilidades do que pelo contrário. Naquele momento, eu me via sem possibilidades. Eu me via sem força, mexia com a minha autoestima, e depois, aos poucos, eu fui me regando, fazendo da forma como dá. Quando eu me tornei, por exemplo, voluntária do CVV, foi numa possibilidade de conseguir ter acesso à abordagem centrada na pessoa, sem que eu pudesse bancar, por exemplo, um curso pago ou uma, ou uma supervisão. Eu queria muito, mas eu não conseguia sustentar, né? E até hoje, para que a gente possa seguir, de fato, o script que mandam, para que a gente possa se desenvolver na profissão, às vezes, se a gente fica se submetendo, por exemplo, a essa condição de convênio, a conta não vai fechar, porque eu preciso me manter, eu preciso pagar a minha condução, eu preciso, né? Seguir todo o script, e se eu não conseguir ter uma qualidade para poder desenvolver o meu trabalho, tudo isso fica complicado no meio do caminho. A gente pode gerar mais frustrações, a gente pode até mesmo sair, né, da nossa área. Já ouvi muita gente dizer, né, que se sentiu assim, teve que ir para outras áreas para poder sustentar a família. Porque diante das condições que nós temos, né, por conta até mesmo dessa falta de valorização da nossa área, é, é, é isso que pode acontecer, né? Das pessoas saírem ou fazer trabalhos paralelos, não digo porque, mas que isso faz parte, mas eu digo assim, sair totalmente do foco da psicologia, né? Tirar de vista aquele sonho, deixar de viver o sonho, deixar de viver aquilo que a gente tanto investiu 5 anos da nossa vida, para no final das contas a gente deixar de lado. Não é justo conosco, não é verdade? E aí, como eu estava dizendo para vocês, dessa inserção tão dolorida, né? Que parecia tudo ser só clínica, né? Ai, tem que lotar a agenda, o tem que é, que é a questão, que eu sempre gosto de dizer isso. Por isso da questão da consciência. Se eu vou adquirindo consciência antes, eu posso fazer aquilo que eu desejo, mas a questão é, faz sentido para você de fato, ou você está ali seguindo a boiada, você está ali fazendo porque precisa ser feito ou tem que ser feito? Falaram para você que atender convênio, por exemplo, é a maneira mais rápida e melhor para quem é recém-formado, e aí fica aquela questão de que, nossa, então eu tenho que fazer porque, eu sou recém-formado mesmo, né? E aí eu tenho que cobrar valores sociais também. Até que ponto? Né? Até que ponto, se isso faz sentido? E uma coisa que eu também gosto de colocar, fazer pós-graduação. Gosto de colocar também. Às vezes, não é que nós não vamos fazer pós-graduação. Para quem entra no ramo da psicologia, para quem é profissional da psicologia, precisa se atualizar cada vez mais, né? Mas a questão é por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é o sentido nisso? Isso está congruente, né? Falando aí da CP, está congruente com quem eu sou, com o que eu quero,
com aquilo que eu almejo, com o meu sonho, é isso, né? Essa pós-graduação, por exemplo, ou outros cursos, eu vou fazer porque me faz sentido, vai agregar, ou é porque eu estou me sentindo insegura e eu acho que eu preciso aprender mais? Então, essas perguntas que a gente tem que fazer, que vai mexendo conosco e vai nos colocando a caminhos que talvez não é muito interessante, porque ao invés de eu ir para cima, eu vou inchando, né? E não é isso, que aí chega uma hora que você está com tanta bagagem e você faz o quê com tudo isso? Então, é no sentido de ter uma visão assertiva daquilo que nós desejamos para a nossa vida, né? Eu costumo dizer que eu gosto de falar tudo isso porque eu passei por tudo isso aí, né? Inclusive, depois eu fui amadurecendo a questão da pós-graduação, que eu precisava fazer uma pós-graduação que fosse de encontro com o que faz sentido, não para eu inchar o meu currículo. E isso fez com que eu pudesse, ainda bem, buscar outras coisas. Eu fui estudando outras coisas dentro da psicologia que eu sinto que pode me agregar, né? E às vezes é isso. Eu vou deixando de olhar para aquilo que de fato faz sentido para mim e vou olhando para aquilo porque estão me falando, todo mundo está me dizendo que é esse o caminho que eu tenho que seguir, que é esse o caminho que vai ser promissor. Será, né? Até porque cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu propósito, e se eu não estou aqui comigo, eu vou me perder no meio do caminho. Então, o convite hoje é: calma, vamos respirar fundo, vamos colocar o nosso propósito em vista, não vamos deixar o nosso propósito de vista, porque há sim possibilidade da gente poder viver bem da psicologia, poder ser psicólogo, bater no peito por isso, né? E dizer, sim, eu vivo da psicologia, mas que tudo isso é um caminho, tudo isso são questões que a gente precisa trabalhar dentro de nós, principalmente o autoconhecimento, porque se a gente não tem um autoconhecimento, fica fácil da gente se perder e seguir na boiada, né? Então, é exatamente esse o resgate, né? E nós sabemos que aquilo que eu falei, às vezes até mesmo de buscar outras coisas dentro da psicologia, porque às vezes o que é primordial, por exemplo, já que se falam tanto aí, né, de clínica, clinicar, vamos clinicar, ficamos tanto na teoria, mas e por trás, né, dos bastidores do clinicar? Tem muitas coisas que eu preciso fazer para que eu possa, de fato, conseguir dar conta dessa clínica, por exemplo. Então, às vezes, investir, olhar, né, para as questões do empreendedorismo, do marketing, como que eu vou divulgar, como que esse cliente vai chegar até a mim. Claro que a indicação é muito importante, eu acho que hoje é a maior forma de marketing, vamos assim, de divulgação, para poder ter um cliente, mas não é só isso, nós estamos num momento que tudo está mudando para a psicologia também, a gente precisa estar por dentro. Claro que eu vou seguir aquilo que faz sentido para mim mesmo, nas questões de marketing e de empreendedorismo, mas, né, como que eu vejo isso? Será que eu entendo de fluxo de caixa? Será que eu entendo de como atrair esse cliente? Será que talvez gravar vídeos? Será que Google Empresas, Google Ads, tantas coisas que façam com que eu possa atrair esse cliente, né? E os impostos? E o carnê-leão? Aquele bate-papo com o contador que eu preciso ter, né, gente? Eu falo que se eu tivesse tido essas informações anteriormente, e é por isso a minha colaboração aqui, com certeza hoje eu estaria diferente, né? Não sei como, mas eu acho que essa Suzy que vos fala hoje poderia estar muito diferente, né? Porque eu sofro até hoje as consequências, mesmo 9 anos depois, pela falta de informação. Claro que também minhas questões que eu fui vendo outras coisas, eu fui fazendo da forma como dava, né? Eu deixei de ver, às vezes, coisas mínimas e importantes que pudesse contribuir até hoje no meu atuar enquanto psicóloga, né? Principalmente essas questões de impostos. A gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa ter uma orientação para que a gente possa não se perder. É esse por trás, né? Eu vou abrir uma clínica, vou ser CNPJ, ou eu vou ser pessoa física mesmo, eu vou fazer uma locação, e aí, né? Como que vai ser isso? São coisas muito importantes que eu preciso saber minimamente para poder é, me sustentar dentro da psicologia, para esse nascer da psicologia. E que bom
que se a gente tivesse a oportunidade de poder ter esse contato antes, já buscar isso antes, né? Assim também como um planejamento financeiro. E aí eu coloquei uns pontos de reticências, porque tem muitas outras coisas por detrás dos bastidores, ainda mais pelos diversos fazeres dentro da psicologia, que a gente precisa dar conta, que a gente precisa prestar atenção, e que não é só a teoria, né? É muito mais, é a teoria e mais essas outras coisas que a gente precisa ver. E às vezes, se a gente deixa para o momento, e, por exemplo, enquanto recém-formado, pode bater um desespero, pode deixar para lá, pode. Por quê? Porque aí parece ser tanta coisa, parece ser tão difícil, que talvez possa até dar a impressão de que, talvez a clínica, a psicologia não é para mim, eu me equivoquei, porque tem muitas outras coisas que eu nem tive esse contato antes e está caindo aqui no meu colo e eu preciso dar conta, né? Calma, respira, vamos lá, né? Já que se já aconteceu, se já chegou aí o diploma, se o CRP está para vir, é possível, né? Não foi possível antes, tudo bem, vamos se acolher, né? Bola para frente, e vamos atrás dessas coisas. Uma vez que o conhecimento chegou para vocês, agora é a oportunidade de poder fazer a diferença, né? De ser aquele psicólogo que vai fazer a diferença, que é isso muito que eu gosto de conversar, né? A gente poder se preocupar de uma forma ética também em querer fazer a diferença. E é exatamente isso que eu vim conversar com vocês hoje, né? Imagine você ter a oportunidade de ter um time, não só dentro da psicologia, mas um time que pode te ajudar a sair na frente, para que você possa se sentir preparado para poder ter esse nascer dentro da psicologia, né? Para que a gente possa, de fato, é, dar esse plus, virar essa chave. Não, peraí, que eu preciso olhar aqui e talvez tenha algumas mãos que eu preciso pegar para poder vir comigo. Eu tive que fazer esse movimento. E isso é muito fácil, gente, é algo que eu costumo dizer, é muito fácil da gente poder é, fazer da nossa forma e não se conectar com outros profissionais, ou até mesmo colegas de profissão, trocar ideia, sabe trocar ideia? Oh, quanto que você está cobrando? Quanto que está na sua região? Né? A psicoterapia, o que você está fazendo? O que tem de novo aí? E às vezes, nessa ânsia da gente ter que dar conta, a gente às vezes não consegue olhar para o lado, bate o desespero e a gente às vezes perde aquilo que é peculiar e pode muito nos ajudar. Então, é isso, é essa consciência. Gente, vamos lá, que talvez tenha mais mãos, precisamos construir pontes, eu gosto muito de dizer essa palavra, precisamos construir pontes para poder conseguir fazer a diferença na nossa profissão. Se você se preocupa em ser um psicólogo sério, não bonzinho, mas boa, né, naquilo que faz, porque a boazinha é aquela que, que é ótima, que é maravilhosa, ela é boazinha, eu quis pagar, é, sabe, no valor social, aí eu quis dar para ela o que eu tinha, e, e ela aceitou, ai, como ela é maravilhosa. Não estou falando para vocês que nós não devemos fazer é, um trabalho social enquanto cidadã, tá? Sim, temos que fazer. No entanto, existem outras coisas, outras maneiras, e não é a questão de cobrar, por exemplo, o valor social, que é a única maneira. Eu sei que existe essa cobrança, mas você é psicólogo, você não vai ajudar as pessoas, você não se formou para ajudar, né? Nós nos formamos para transformar vidas, para poder contribuir no processo e desenvolvimento de cada um. Caridade é uma outra coisa, né? Nós precisamos encarar a nossa profissão como profissão, somos profissionais e precisamos encarar isso como realidade. Ah, Suzy, mas aí era o meu sonho era ajudar as pessoas. Que bom, imagine você poder agregar isso na sua profissão, entende? Você está contribuindo, você está indo além de ajudar. Então, a gente precisa melhorar essa nossa mentalidade, e daqui a pouco eu já passo a palavra para vocês, tá, gente? Melhorar a nossa mentalidade da nossa profissão. Inclusive, eu gosto até de trazer uma provocação. Se hoje a desvalorização que existe na nossa profissão ocorre, porque a culpa é nossa, tá? A culpa é nossa e daqueles que vieram antes, e se a gente não cuidar, daqueles que virão depois. Nós precisamos batalhar para que a nossa profissão seja reconhecida como de fato ela é.
né? A gente tem tanta bagagem, tem tanta coisa, tem tanto conhecimento, nós estudamos 5 anos, investimos 5 anos, e a gente não pode jogar isso, dar de mão beijada, assim, né? É a nossa profissão, a gente precisa ter um respeito conosco, com a nossa profissão. E não atender, por exemplo, o valor social, ou ter uma regra para esse valor social, por exemplo, não te faz menos profissional ou menos cidadã por conta disso, tá? Nós precisamos melhorar essa mentalidade. E como eu falei, e para isso, às vezes a gente precisa pegar em outras mãos, para que a gente possa ampliar, para que a gente possa sair dessa inércia, para que a gente possa sair desse quarto escuro, sozinhos, estar solitário, né? Na nossa profissão. A gente não precisa ser solitário. Por mais que você queira atender no seu consultório só você, a gente não precisa caminhar, navegar sozinhos. Os nossos clientes não precisam saber, por exemplo, mas a gente, né, tem que ter aqui conosco pessoas que nós precisamos pegar na mão para que a gente possa atingir o nosso objetivo, realizar os nossos sonhos. E às vezes, sim, precisamos olhar para o lado. E é como eu falei, é muito fácil da gente caminhar sozinho da maneira que dá, né? Dá certo, mas não precisamos. Precisamos ir além, né? É possível ir além. E esse é o convite aqui hoje. É isso que eu já estou falando para vocês lá no grupo de conteúdos, falando, galera, vem, sai dessa bolha, porque tem vida aqui fora, vida em abundância, né? Vamos nos preparar para isso. Vamos, se você não se preparou, enrola a criança que acabou de nascer, enrola o lençol aí, vamos ver o que a gente consegue fazer e bora lá atrás, correr atrás do prejuízo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Saia dessa bolha o quanto antes, vamos buscar mais coisas, para que a gente possa ser melhores. E eu entendo que se eu, por exemplo, estou aqui nessa contribuição com vocês, o meu compromisso não é só com vocês, não é com os estudantes, com os recém-formados, ou os psicólogos em transição. O meu compromisso é além. Como eu falei, isso me traz um incômodo, poder ver essa desvalorização da nossa profissão, que é tão maravilhosa e tanto pode transformar a vida das pessoas, tá? Então, assim, é, 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 é isso que eu quero dizer. É, saia dessa inércia, vem para a vida aqui fora. E tem muito mais, tem muito mais. Vamos para esse despertar, vamos olhar além, né? Então, é um pouco isso que eu quero trazer. E o meu compromisso é com a psicologia, não é somente com vocês, é com a psicologia. Eu estou tentando aqui dar a minha contribuição, porque eu acredito na nossa profissão verdadeiramente. Eu vejo a maravilha que a nossa profissão pode fazer. Esses dias mesmo, eu terminei um atendimento com um cliente meu, um cliente casal. É, houve uma coisa tão maravilhosa que aconteceu, que eu pude acompanhar essa coisa maravilhosa que aconteceu com eles, e isso é só quem é só a gente que entende, né? Só quem está aqui na profissão sabe o que é essa maravilha que parece tão simples da psicologia, mas o quanto maravilhosa ela pode ser, né? Então, eu estava aqui admirando esse momento, a força da psicologia. Eu estava, nossa, que bom, que bom que eu sou psicóloga, sabe? É aquele orgulho da nossa profissão. E é isso. Então, o meu compromisso é melhorar a psicologia, porque eu acredito nela, eu acredito na força. E vocês? Vocês querem vir comigo, né? Eu estou convidando vocês a dar esse passo a mais para que a gente possa melhorar cada vez mais. Se melhorar, eu contribuo com vocês e automaticamente eu contribuo com a psicologia e vamos além, eu contribuo com a sociedade. Porque se vocês ficam bem, se vocês se empoderam, né, vamos assim se dizer, dessa psicóloga, dessa força da psicologia, quem vai ser o melhor, o maior beneficiado vai ser a sociedade, né? Porque vocês vão estar defendendo e fazendo jus à nossa profissão. Então é isso, o meu compromisso é com vocês, tá? Eu vou tomar uma aguinha. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente continuar aqui? Tá fazendo sentido? Bora, né? Pode ir? Pode ir. Assim, eu já acompanho a Suíte há um tempo, né, e assim, a gente vem conversando muito nessa linha de não é esperar chegar o quinto semestre, o sexto semestre, o nono semestre para estar buscando o que fazer.
mas começar a entender o que é que eu, qual é o meu foco, né, desde o início. Assim, o que é que realmente eu me aproximo? E experienciar, é como você colocou, olha, eu fui ser AT, mas eu vi que não era isso que eu queria. E tá tudo bem. Então, assim, eu vejo muito alunos ainda, eu tô no nono, tô no nono, não, tô indo pro 10º semestre, né, tô indo pro último semestre, e eu vejo o pessoal diz, ai, eu tô com medo, porque eu não sei se eu vou fazer tal coisa, não sei se eu vou entrar no projeto. Eu disse, gente, se vocês não entrarem agora, vocês vão entrar quando? Porque é a hora de errar, mais ainda é aqui, nós vamos errar lá fora. Não é que nós vamos ser imbatíveis enquanto profissionais, Sim. mas aqui dentro nós vamos ter profissionais que têm um gabarito que vai poder ter um apoio. Então, assim, a minha experiência foi uma experiência, está sendo e é uma experiência extremamente profunda. Então, nesse nono semestre, eu estava em 3 projetos, envolvidos em 3 projetos e mais 5 disciplinas. Então, as pessoas, Nai, como é que tu dá conta? Gente, tem hora que não dá para dar conta, né? Então, assim, teve muito atropelo em cima disso, e tanto que eu ainda estou finalizando algumas coisas, que é o projeto de extensão, que é o primeiro projeto de extensão da faculdade, e eu sou uma das pessoas implicadas lá dentro. Mas por quê? Porque se a gente não faz acontecer, a coisa morre. E eu sempre queria saber o que é que eu gostava de fazer. Então, assim, o que eu vejo, que eu amo muitas áreas. Eu já tenho uma primeira graduação, eu já tenho uma experiência, e eu sei a importância de muitas coisas. O Instagram é importante? É importante. Você está no WhatsApp de uma forma mais correta, idônea e tudo, é importante? É. Você está compartilhando no grupo da sua faculdade, é importante? É importante. Então, tudo isso é importante, só que você também tem que lembrar de você, da sua saúde mental. Sim. Então, assim, é um conjunto que eu fiz, na realidade, esse semestre, eu peguei um papel e saí separando minha vida pessoal e fui colocando, para mim poder ter tempo para tudo, para ver se eu conseguia organizar melhor, porque tem momentos que faz um bolo total. E Uhum. dentro de tudo isso que você falou, tem algo que a gente esquece. E cadê a nossa terapia? Sim. Né? Porque é onde também, onde a gente é convidada a se perguntar, será se é isso que você quer? Uhum. Será se você não está conseguindo fechar essa porta por quê? Por que você não está conseguindo se despedir dessa área? Então, assim, será se você está adiando, está postergando porque não quer sair? Ou porque está com dificuldade, porque está de saco cheio, não aguenta mais, né? Uhum. Então, assim, são tantas nuances que a gente tem que fazer as perguntas, né? E eu não gosto do Instagram, eu não gosto dessas coisas, mas, infelizmente, são ossos do ofício hoje em dia, que a gente Uhum. tem que fazer alguma coisa. Então, assim, eu divulgo muito mais a minha faculdade do que próprio eu dentro do meu Instagram. Mas é um mal necessário, que eu digo, né? E quando eu comecei a faculdade, eu imaginava assim, caramba, eu vou terminar e vou já direto para a clínica. E aí as surpresas acontecem. E eu estou agora, vou iniciar o último semestre e estou iniciando o semestre já com uma outra perspectiva, voltando um pouquinho a quem eu era. A Por essência, quê? né? Por Uhum. quê? Porque eu vou voltar para a minha essência de desenvolvimento, da parte de gestão de mudanças, da parte de treinamento que eu sempre tinha. Por que não ser psicóloga Uhum. e continuar na minha área, que eu trabalho há tanto tempo? Sim. Por que E isso não? é ser psicólogo. Isso é E é psicologia também, psicologia também. não é? E eu vou Uhum. entrar como psicóloga. Eu não vou deixar de ser psicóloga estando naquele lugar. E, coincidentemente, eu fui para uma reunião com meu esposo. Eu precisava de uma carona e acaba que eu fui na reunião com ele e disse, não, tu fica quieta lá e eu vou vender os processos. Eu disse, beleza. Quando ele começou a vender o processo, eu digo, menino, eu sei fazer isso aí. E aí fiquei. Aí eu olhei, aí ele olhou para mim e disse, Nai, eu tô lembrando de você naquele projeto tal. Eu disse, pois é.
Então, isso aconteceu tem 2 meses. E aí o cliente olhou para mim e disse, eu quero você aqui na empresa. Eu digo, vamos ter calma. Eu preciso primeiro me organizar, porque eu estou com uma série. Então, assim, mas a gente tem que estar preparado para isso, Uhum. sabe? E hoje eu sou microempreendedora individual. Já decidi agora, eu estava pensando primeiro em ter. Tem 2 amigas que queriam montar a clínica, não vou querer mais. Eu disse, gente, não dá para me ser de jeito nenhum. Eu não quero clínica agora. Não posso, nem pelo poder aquisitivo, por nada, mesmo vocês arcando com tudo, porque assim, querendo ou não, você vê isso, que eu tenho uma facilidade muito grande de comunicação, então assim, eu acabo sendo muito conhecida, é muito fácil. Então, assim, eu chamo, graças a Deus, as pessoas, enfim. E aí elas queriam para mim também dar uma ajuda. Eu disse, cara, eu ajudo de outra forma, mas eu não quero ser sócia, eu não quero ter vínculo nenhum. Uhum. Deixa eu com a minha microempreendedora individual, bonitinho, né? Tem coisas assim que eu acho que na faculdade, agora mudando totalmente de assunto, gente, vamos passar uma página aqui. A gente tem pareceres, elaboração de pareceres, essa questão não é vista em toda a faculdade, que eu já vi. A questão de você como montar uma clínica, o que é um microempreendedor individual, o que é você ser pessoa física, pessoa jurídica, isso não é colocado. Sim, A gente precisa estar dentro, ser cadastrado num e-mail, né, num portal, para poder estar atendendo online, isso também não é falado. Então, assim, é muita coisa que se foge na faculdade, que não tem, uhum. e a gente não tem essa oportunidade lá dentro. Como a própria CP, que a maioria das faculdades não tem CP, Exato, né? exato. Então, assim, eu fiz um resumão para vocês verem que também não é só a psicologia existe, mas fora dela tem um outro mundo, e a gente não pode esquecer disso. Ela está dentro dela, né? A faculdade, Exatamente. ela está ali naquele meio, né? Eu sei que a gente Uhum. está até esticando um pouco aqui, mas, assim, é para poder tá passando, não sei se isso está sendo redundante, mas para as meninas que estão ouvindo, que eu não participo muito, não estou conseguindo participar, mas assim, da importância de você se colocar à mostra, à vista e na sede de conhecer mesmo, Exato, porque é só perfeito, dessa forma que a gente vai conseguir exato, alguma coisa diferente. exato. Para a gente poder fazer a diferença, tem que buscar as coisas diferentes, né? E Sim, é muito isso mesmo, é o que você falou, que me faz pensar também que tudo isso só é possível o seguinte, é esse despertar dessa consciência, mas muito galgado nessa essência do autoconhecimento também. Porque se sim, eu não sei o que eu quero, eu costumo dizer, qualquer coisa serve. sim, E isso, né, chegado dado momento, a gente sabe que não é qualquer coisa que vai nos servir. A gente quer não, sim algo, né? E se a gente foge muito daquilo que a gente quer, daquilo que é do nosso propósito, a gente acaba se perdendo, adoecendo. Então, não é sim, qualquer caminho que serve. E o convite é exatamente isso. Olha, conecta com a sua essência e olha aqui fora, porque dá para remexer e ver e muita coisa sim, acontece. Mas que você precisa estar nessa base, você precisa estar com você precisa saber o que você quer, que senão a boiada vai te empurrando. É um pouco isso, né? É um pouco isso. Galga nesse autoconhecimento e põe a cara para fora, né, para ver as outras coisas, porque não é que é culpa da faculdade, é que não dá conta, ou até a própria limitação dos coordenadores, porque é muito subjetivo também, a depender do que o coordenador, por exemplo, da faculdade, vai sugerir se ele está aberto ou não. Então, isso também acaba trazendo uma certa limitação. Somos pessoas, sim, então não é culpa da faculdade, mas são não, não, coisas que acontecem e não devemos culpá-los, mas fazer a nossa parte. Então, peraí, vou ficar sim. só aqui culpando a faculdade, que não me Só dá no tudo, aguardo, tá só só no no aguardo, aguardo, e a gestação está seguindo. E aí, quando você nascer, né? Então, sim, o convite é esse, né? é Maravilhoso, isso Naila, aí, como sempre, muito, muito necessária, né? E aí, gente, para a gente conseguir avançar aqui, eu quero mostrar para vocês, né? Quem é que estão comigo nesse circuito, o que vai acontecer, já começando aqui a esquentar para vocês como vai ser esse circuito.
Tem duas novas maravilhosas que eu acho que a maioria não conhece. A Shirley, ela já teve comigo em outros momentos, ela já fez, ela já deu aula comigo, ela é minha consultora financeira, está comigo junto e misturada. Na verdade, todas as três estão juntas comigo e misturadas, tá? Então, tem a Jennifer, né? A Jennifer Brito, ela é especialista em marketing, daquele marketing raiz que ela mesma, como ela mesma coloca, né? De que ela se formou em marketing, ela tem domínio, são mais de 14 anos que ela está no ramo. Vou falar melhor um pouquinho daqui a pouco, e ela está aí muito comigo. E eu acabei de. Ela lindamente fez um stories para mim lá no Instagram, me divulgando na página dela. Ela, sabe aquela pessoa que dá força, sabe? Ela falando de mim, eu falei, nossa, ela tá falando de mim mesmo? Ela conseguiu fazer um marketing de mim. Eu falei, nossa, a mulher é marqueteira mesmo e boa, e falando um monte de coisa que até eu esqueci de olhar para isso, que ela conseguiu extrair de mim, né? Não é que é mentira, ela conseguiu ver a melhor parte para conseguir vender ou falar, né? E é assim que ela trabalha. A Shirley, ela é uma maravilhosa, tá aí comigo, consultora financeira, super competente. E a Rubiana, que é a mais nova, assim, vamos dizer, das parcerias que eu tenho. A Rubiana, ela apareceu para mim, ela é consultora financeira na Compsi, daqui a pouco eu vou explicar o que é Compsi para vocês. E ela trabalha no ramo de contabilidade. Ela também é consultora financeira, mas ela trabalha no ramo da contabilidade e está aí comigo super competente. Vai somar aí nessas aulas, tá? E aqui eu falo um pouquinho de cada uma, depois eu coloco a apresentação, deixo a apresentação para vocês verem melhor. Então, conhecendo melhor a Jennifer, né? A Jennifer Brito, ela está agora fazendo um trabalho com storytelling, que é a história que nós contamos para poder conseguir vender algo, para a gente poder conseguir criar uma história daquilo que nós estamos querendo demonstrar. Bem bacana o trabalho dela. Ela também é mentora, ela também é palestrante, ela está comigo no Networking em Ação também, super competente, maravilhosa. Eu fiz com ela, talvez alguma de vocês viram, eu fiz um podcast com ela o ano passado, acho que foi ano passado, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E aí, a Shirley, que tem um currículo maravilhoso aqui, eu coloquei um pouquinho aqui, mas enfim, ela atua no ramo como consultora financeira mesmo, ela trabalha mais focada com investimentos, ela ajuda nessa questão de investimentos e também dá aula sobre planejamento financeiro, dá aula para os empreendedores, já falou especificamente para os psicólogos, ela já esteve comigo em outros momentos e vai somar aí de novo, tá? Super competente, pessoas de minha inteira confiança, tá, gente? É isso que eu quero falar para vocês, que são pessoas de minha inteira confiança que estão comigo de verdade, é real, tá? E a Rubiana, que ela é bacharel em administração, já está em mais de 10 anos no ramo, e aí ela também é consultora financeira numa contabilidade. Aí a cereja no bolo, ela está numa contabilidade específica para psicólogos, né? Então, e aí ela está comigo, né? Eles estão comigo, eu os conheci, aí eu estou com eles, e tem sido muito bacana essa experiência, e eu não poderia deixar de trazer essa pessoa para vocês, né? Uma contabilidade que tem esse olhar voltado para os psicólogos, gente. Surreal, assim, de ótimo, sabe? Eu fiquei com os olhinhos assim, nossa, encantados quando eu conheci o pessoal da Compsia Rubiana, que é super competente, tá? E também, isso eu trouxe que vão ser essas aulas, e obviamente vai ter uma aula comigo também. Eu vou dar uma aula sobre introdução de ACP, vou seguir aí aquilo que eu já costumo fazer, e agora eu ampliei com essas aulas, e também vai ter a aula comigo sobre a abordagem centrada na pessoa, com mais focado na postura do facilitador, do terapeuta facilitador, né? Como o Rogers, da abordagem centrada na pessoa, via e tinha esse olhar para o psicoterapeuta centrado na pessoa, tá? E aí é isso, o que eu proponho, como eu falei para vocês, é esse voar juntos, da gente poder conseguir se fortalecer, como eu falei para vocês, fortalecer a psicologia, e, obviamente, a sociedade vai conseguir enxergar o nosso valor.
tá? Que não é o nosso preço, é o nosso valor, aquilo que nós vamos conseguir agregar na vida das pessoas que vão passar por nós, né? Bom, e aí, seguindo aqui, a proposta do circuito de aulas que nós não tivemos na faculdade, então, vão ter aí acesso às aulas gravadas, né? Vão ser aí 4 aulas, que vai incluir as 3 aulas das convidadas, mais a minha aula. Hoje já é como se fosse uma abertura para essa aula, eu estou aqui apresentando essa aula, e aí a partir do dia 10 já vai ter a aula com a maravilhosa, primeiríssima, a Jennifer, que vem com muita energia pra gente. Acho que não vai ter pessoa melhor para poder começar, porque ela tem uma energia boa. Sabe aquela pessoa que tem energia boa e você quer estar por perto? É a Jennifer. E então, vai ser muito bom poder tê-la nessa primeira aula que já vai começar na próxima semana, na quarta-feira, às 19h30, tá, gente? E aí, como eu gosto de colocar, é um circuito de oportunidades, de possibilidades. E também, quem for aí, né, quem for estudante, sim, vai conseguir ter horas complementares que tanto nos ajudam, graças a Deus, para a gente poder concluir as nossas coisas, né? Então, também vai poder ter acesso, porque é aquela coisa, já que pode ser que a maioria que venha sejam estudantes, aquela coisa que remete ali às férias, né? Então, nada melhor do que oferecer esse bônus a mais, esse plus a mais, porque você vai estar aqui, vai se dedicar, né, a essas aulas, e, obviamente, tem que ter um retorno disso. Então, vai ter até um certificado para você provar lá que você estava fazendo algo produtivo, não só para a faculdade, mas para você também, né? De você poder olhar um dia, quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, quando você tiver formado, daqui 6 meses, né? Quando você tiver formado, falar, meu, eu tive aquele dia e foi a virada de chave, essas aulas que tanto agregaram. É isso que eu gostaria que pudesse acontecer, tá bom? E aí, eu coloquei aqui, já expliquei para vocês o que vão ser essas aulas, mas está aqui explicadinho qual vai ser o tema das aulas. Então, é a importância do marketing e posicionamento na psicologia, com a Jennifer, introdução à abordagem centrada na pessoa e a postura de facilitador, comigo, planejamento financeiro para psicólogos, tá? E o que ninguém fala sobre impostos e contabilidade, com o pessoal da Compsi, tá? Então, aulas que como eu queria ter essas aulas quando eu estava lá na faculdade. Como eu queria. Ai, se eu soubesse antes. Ah, se eu soubesse antes. Então, é uma super possibilidades para vocês aí, tá, gente? Vamos tentar fazer com que a gente oi, fazer com que a gente possa ter essa possibilidade. E aí, essas aulas, como eu falei hoje, era essa apresentação. Essas aulas, gente, está num preço super, pensando que vão ser 4 semanas, né, de aulas aí, de que vai ter certificado, vai ter aula gravada, mas ainda que eu já combinei também com as meninas de colocar vocês nos projetos dos Paranauês que elas têm também, tá? Então, a Shirley ela tem um grupo semanal no WhatsApp que ela sempre vai dar dicas sobre planejamento financeiro e também sobre investimentos. A Jennifer, ela já tem um produto que chama Conecta e Vende, aí ela vai colocar vocês também, né, nesse grupo que ela tem para poder divulgar esse serviço. Ela já dá algumas aulas também gratuitas também, que já vai inserir esse combo. E também essa conversa também está próximo, né, do pessoal da Compsi, que super, né, pode agregar aí na nossa vida, mesmo que seja uma consultoria para quem ainda não é formado, para a gente conseguir ter uma melhor orientação, ou para quem já é psicólogo e precisa aí, né, ter uma orientação, porque tem o Carnê-Leão, que a gente precisa entender, coisas simples, ou se, será que eu vou ser, então, MEI, eu posso ser Carnê-Leão, posso ser os dois, eu vou abrir CNPJ, então, o pessoal da Compsi vai estar aí para poder somar, tá, gente? Então, tá num preço super, super, super especial, que eu pensei com muito carinho, para quem tá aqui comigo, para quem caminha comigo. Gente, essa aula poderia ser muito mais, valer muito mais, pelo conteúdo que vocês vão ter, e essa transformação, essa possibilidade que vocês vão ter na vida de vocês. Imagine vocês, e outra coisa, eu vou colocar vocês na frente de profissionais que vai servir para a vida de vocês enquanto psicólogos. Olha o valor que isso tem. Imagine você poder estar perto, estar ali com elas, participando do grupo, poder
conversar com elas, poder trocar ideia, poder ter esse acesso, né, gente, é muito, assim, especial mesmo. Então, com certeza, se vocês acreditam que é possível, que dá para melhorar, que investir esse tempo para conseguir ter aí um tempo produtivo, conseguir colocar vocês lá na frente, fazer a diferença, né? Vocês vão ter um investimento para que vocês possam fazer a diferença lá na frente. Então, esse preço super especial aí no Pix, o meu Pix, que eu vou colocar aqui já já, depois eu vou abrir para que para poder tirar dúvidas, tá? E aí eu vou colocar o meu Pix aqui. Ou também pode ser no cartão e até 2 vezes, tá? Pode ser esse preço promocional, porque ele vai mudar. Hoje eu deixei aqui especialmente para vocês, eu só divulguei a aula, falei que vai ter a apresentação, tá? A apresentação aqui em primeira mão para vocês. Eu vou deixar essa aula e essa apresentação aberta em pouco tempo, porque esse valor, né, vai mudar, essa condição vai mudar aí, para no mínimo, gente, no mínimo aí eu vou colocar 197, 127, ainda estou pensando, porque essa aula vai valer muito, esse circuito de aulas, né, vai valer muito. Eu já cobrei em aulas passadas, né, só com a minha aula de ACP, eu já cobrei, se eu não me engano, acho que eu cobrei R$ 87, né, claro que tinha alguns combos interessantes, isso há 1 ano, 2 anos atrás, então, hoje com certeza vale muito mais. Eu agreguei, né, a outras aulas, outras expertises, para poder estar aqui somando com vocês, tá? E aí eu vou finalizar aqui, e vou deixar um tempinho para poder tirar as dúvidas, tá? Mas antes de mais nada, eu quero deixar aqui uma mensagem, quero deixar o meu Instagram, porque como vai ficar gravado, eu quero poder finalizar aqui, depois eu volto com vocês que estão aqui para a gente poder papear um pouquinho e tirar dúvidas, ou, de repente, para a gente entrar para as finalizações aqui, tá? Gosto muito de trazer essa frase, que eu acho que muito que remete a tudo que nós conversamos, que é esse seja luz, né? Seja luz no mundo. Mas cuide de vocês para que a sua chama não seja apagada, que remete muito àquilo que a Nai trouxe, esse autoconhecimento, esse investir em você, ficar atento, se perceber e perceber as coisas que estão ao redor acontecendo com você, para que esse nascimento, né, para a psicologia principalmente, seja real, seja humanizado, seja cheio de acalento que você precisa e tenha condições, as primeiras condições para que você possa ser psicólogo e possa se sentir psicólogo, né? Então, cuide de você, dessa luz, que é parte tão importante para poder você realizar os seus sonhos, né? É isso, acho que da gente poder realizar esse sonho, tá? Deixo aqui também os meus contatos para meu Instagram, para que vocês possam ter acesso, vai lá, né? E, bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar de gravar para que eu possa conversar aqui e dar atenção para o pessoal que está aqui comigo agora, tá bom? Muito obrigada por essa possibilidade, essa oportunidade. Espero poder estar com vocês e continuar somando nesse circuito de aulas, que tanto eu também vou aprender muito com as meninas, eu tenho certeza que a gente sempre vai renovando e aprendendo algumas coisas, e quero também poder somar e aprender com vocês também, porque é essa troca aí, tá bom? Então, um beijo para quem vai ficar aí na gravação, para quem for ver, vai conversando comigo, aproveita essa possibilidade, tá? Porque essa condição vai mudar em breve, tá bom, gente? Essa condição vai mudar em breve, tá bom? Então, joia, um beijo, deixa eu deixar de gravar, segura aí, meninas, que a gente já fala.